Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje vocês leram aí sobre entalpia de formação e de combustão, né? Entalpia de combustão, então, é a entalpia, ou seja, a energia envolvida na combustão de coisas. Combustão é reação de queima, né? Combustão de... Por isso, por exemplo, você tem combustível, né? Que você abastece o carro e tudo mais. Pode ter combustão de gasolina, de papel, de um monte de coisa assim. A combustão ela precisa de um combustível e de um comburente. O comburente, 99% das vezes, é o oxigênio do ar. Então você precisa do oxigênio do ar e alguma coisa para ser queimada, tipo madeira, gasolina, né? Você precisa dessas duas coisas. Tanto que se você, não sei se já fizeram essa experiência, se você acender uma vela e colocar um copo em cima dela assim, ela vai apagar, porque você vai cortar o suprimento de oxigênio para a chama. Por isso também que você vê em filme aqueles caras que estão pegando fogo, eles começam a rolar no chão, né? Para diminuir o oxigênio que chega neles e apagar a chama em cima deles dessa forma também. Então, combustão muito simples. Você vai reagir o seu combustível com comburente, que é oxigênio 99% das vezes, quase sempre. E você vai formar, se o seu combustível for orgânico, você vai formar CO2 e água, sempre que possível. Então, a gente vai ver uns exemplos disso daí, né? Por exemplo, deixa eu escrever um aqui. Se você for queimar gás metano é CH4. CH4. Você vai estar queimando ele, tem que ter oxigênio, você vai formar CO2 e água. Tudo bem? Então, você vê que o seu combustível tem carbono, então vai formar CO2. E tem hidrogênio, então vai formar água. Se o seu combustível só tiver hidrogênio, você só vai formar água. E se ele só tiver carbono, você só vai formar CO2. Beleza? É por isso que a gente exala CO2 e água. Porque a gente está queimando um combustível orgânico, que é a glicose nas nossas células, na respiração celular. Então, produz CO2 e água, beleza? Que sai na respiração. A água é aquela que embaça o vidro quando você assopra, né? Quando você faz, aí forma aquele embaçadinho ali. Aquilo é o vapor de água que condensou no vidro. Tudo bem? Então, beleza. E entalpia de formação, o que, que é? É a energia envolvida para você formar 1 mol de uma substância composta a partir só de substâncias simples no estado padrão. O que isso quer dizer? Você vai estar formando uma molécula que vai ter tipos diferentes de átomos ali, substância composta, né? A partir só de substâncias simples no estado padrão. O que é substância simples? São substâncias que só têm um tipo de átomo. Então, por exemplo, gases que você encontra na natureza, gás hidrogênio, H2, gás oxigênio, O2, carbono, que é carvão, né? C. Então, você vai estar formando uma substância composta que tem vários tipos de átomos a partir só dessas substâncias simples basiquinhas. Beleza? E aí tem que estar no estado padrão, né? Que é meio que dado, né? Entalpia de formação, você assume estado padrão e já é. Enfim. Vamos ver aqui exercício 1. Ele pede aí. Equacione as reações termoquímicas de formação de substância. Então, vamos equacionar as reações de formação. Formação do HCl. Como é que é? Então, o H vai ter que sair de algum lugar. Vai sair do gás hidrogênio. E o Cl tem que sair de algum lugar. Vai sair do gás cloro, Cl2. Isso aqui vai formar 2HCl. Só que tem uma coisa, olha. Na reação de formação, você tem que formar 1 mol só do produto que você quer. Então, a gente vai dividir por 2 esse HCl. E vamos ter que dividir por 2 aqui e aqui. Beleza? Prontinho. Essa é a equação de formação do HCl. Vamos fazer as outras que ele pediu aí. C2H2, ele vai ter que partir do gás hidrogênio e do carbono, que é carvão, beleza? Ah, por que eu não posso colocar só o H aqui ao invés do H2? Porque na natureza você não vai achar átomos de hidrogênio soltos assim. O que você vai achar é o gás hidrogênio, H2.
Então é ele que vai participar aqui, beleza? Já o carbono, ele vem do carvão, e aí ele está só C. Ele não está ligado com outras coisas, é só o carbono solto. Então, tudo isso vai formar C2H2. Para balancear, 2 carbonos aqui. Pronto. De boa, né? E aí, mesma coisa nos outros aí. HNO3, você vai precisar de gás hidrogênio, gás nitrogênio e gás oxigênio. HNO3. Beleza? E aí, balancear. Então, vamos ver, tem 3 oxigênios aqui. Então, vai precisar de 1,5 O2. Gás nitrogênio, a gente vai precisar só de meio. E gás hidrogênio também. Pronto. Lembra que tem que formar 1 mol só do seu produto. Na. NaOH. Vamos precisar do sódio, que é o metal. Então ele é só Na. Mais O2 mais H2. NaOH. E aí, meio aqui. Meio aqui. Beleza? O último aí, C6H12O6, que é a glicose, né? Então vamos precisar de carbono, gás hidrogênio, gás oxigênio. 6H12O6. E aí balancear. Então vamos precisar de 3 aqui, né? Porque 3 vezes 2 vai dar 6, né? 3 vezes 2 oxigênios vai dar os 6 oxigênios que tem do lado de cá. Aqui vamos precisar de 12 hidrogênios, então 6H2, 6 vezes 2, 12. E aqui, 6 carbonos. Beleza? Bem simples, né? Exercício 2. Considere as equações termoquímicas e indique o ΔH do CS2 e do NaClO3. Então, ele deu aqui. Na verdade, o ΔH aqui vai ser o ΔH de formação, né? E aí é questão de você pegar uma tabela. Deixa eu ver. O livro deu alguma tabela sobre isso daí? Página 371. Vamos ver. Ah, sim. Ele deu uma tabela na página 370. Vocês podem ver aqui. Tá? Então, vocês precisam consultar essa tabela para resolver esse exercício. Então, você vê que aqui é a equação de formação desse CS2, né? Porque você está formando 1 mol dele a partir só de substância simples. E a mesma coisa aqui, né? Você está formando 1 mol desse outro aqui a partir só de substância simples também. Então é só pegar o ΔH de formação na página anterior. Exercício 3. Um dos componentes do GLP, o gás liquefeito de petróleo, é o propano, C3H8, cuja entalpia de combustão é 2044 kJ por mol. Escreva em seu caderno a equação termoquímica de combustão completa do C3H8. Então, quando ele pede a equação termoquímica, é você escrever equação termoquímica de combustão. Então, você vai escrever a equação de combustão com o ΔH, beleza? Que é a equação termoquímica. Então, tem que ter o ΔH. Então, a combustão dele, C3H8 mais O2, formando CO2 mais água, beleza? Como tem carbono aqui no nosso combustível, vai formar CO2, como tem hidrogênio, vai formar água. Sempre que der, vai formar esses dois aí, beleza? E aí, agora é balancear. Então, tem 3 carbonos aqui, coloca 3 aqui. Tem 8 hidrogênios aqui, coloca 4 águas aqui. E aí, conta os oxigênios, né? Tem 3 vezes 2, 6 aqui, mais 4 aqui, 10. Então, pronto. Beleza? E ΔH. ΔH é igual a menos 2044 kJ. Beleza? Menos porque é uma combustão, né? Toda combustão é exotérmica, portanto vai ter o sinal de menos no ΔH. Tá bom?
Aí, exercício 4 a 8 tem esse enunciado compartilhado aí. Observe a ilustração ao lado, que mostra uma representação molecular da utilização de um dos componentes da gasolina, o octano. Em seguida, responda as questões de 4 a 8. O octano é o componente da gasolina responsável pela maior parte da energia que ela produz quando queima. Então você tem aqui o octano, a molécula, né? Ela está entrando no motor, junto com o gás oxigênio, e está saindo água e dióxido de carbono. Beleza? Está queimando o octano. O esquema a seguir ilustra uma reação de formação ou de combustão? Combustão, né? Não tem nem o que falar. Para ser a de formação, teria que estar formando o octano, né? Então, 4, combustão. 5. Equacione a reação termoquímica de formação do octano líquido, do gás carbônico e da água. Então, octano, formação. Tem que chegar no C3, no C8H18, desculpa. Estava olhando aqui já no exercício. C8H18, tem que chegar aqui. Então, você vai precisar de carbono e gás hidrogênio para formar C8H18. E aí, para balancear, 8 carbonos aqui, 9 gás hidrogênio aqui. Ele quer do octano e gás carbônico e água. CO2. Para formar o CO2 vai precisar de carbono e O2. CO2 já está balanceado. E água, você vai precisar de H2 mais meio O2, formando água. Beleza? Então tá aí. 6. Equacione a reação de combustão do octano. Então escreve octano, C8H18, mais oxigênio do ar. Vai dar CO2 mais água. E aí é só balancear. Tem 8 carbonos aqui na esquerda, então 8 aqui. Tem 18 hidrogênios, então vai precisar de 9 águas. 9 vezes 2, 18. E aí, oxigênios, agora você vai ter 2 vezes 8, 16. Mais 9, 25. Então aqui vai ser 25 sobre 2. Beleza? 7. Calcule o calor liberado ou absorvido na combustão completa de 5 mols de octano. ΔH de combustão é 5.520 kJ por mol. Então, quando queima 1 mol, você vai liberar essa quantidade. Se você queimar 5 mols, vai liberar 5 vezes essa quantidade. Então, 5 vezes isso daí, 27.600. 27.600 kJ liberados. ΔH seria negativo, né? Porque está liberando. E o exercício 8, ele diz aí, conhecendo o ΔH de combustão do octano, o ΔH de formação das substâncias, calcule o ΔH de formação do octano. Então, como que a gente vai fazer isso daí? A gente vai escrever a combustão do octano aqui. Então, combustão do octano. A gente sabe o ΔH dele, que o exercício anterior deu aqui. E agora a gente vai aplicar isso à equaçãozinha que o livro apresentou para a gente, que é o ΔH de uma reação vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. O ΔH dessa combustão, o livro falou 5.520 menos 5.520, porque está sendo liberado. Agora vamos escrever a entalpia dos produtos. Dentro desse parênteses, depois, entalpia dos reagentes. Então, a entalpia dos produtos vai ser 8 vezes a entalpia de formação do CO2. Né? Porque você tem sendo formados 8 CO2 aqui. Então, 8 vezes a entalpia de formação dele. Mais 9 vezes a entalpia de formação da água. 9 vezes a entalpia de formação da água. Menos. Eu estou usando esses parênteses aqui, gente, para não confundir o sinal, viu? É importante fazer isso daqui, beleza? Se você sair tacando tudo sem um parênteses, é muito fácil você errar o sinal na conta. Agora a gente vai colocar a entalpia dos reagentes. E aí entra aqui, ó,
entalpia de formação do octano, mais 25 sobre 2, entalpia de formação do O2. Então, como é que fica isso daí? Essa entalpia de formação do oxigênio aqui, ela é zero. A gente diz que a entalpia de formação de toda substância simples é zero. Então, vamos ter aqui menos 5.520 igual. A do CO2 é menos 394. Então, 394 vezes 8, 3.152. A da água é menos 285,5. Então, 285,5 vezes 9. 2.569,5. E agora, só sobrou aqui na entalpia dos reagentes a entalpia do octano. Então, se a gente jogar essa entalpia do octano que está negativa para o lado de lá, e esse menos 1.520 que está negativo para o lado de cá positivo, a gente vai ficar com entalpia de formação do octano, vai ser isso menos isso, então 3.152 fica isso daqui, mais o 5.520 que veio positivo para cá. Então, entalpia de formação do octano é menos 201,5 kJ por mol. Tudo bem? Então você vê que a gente partiu da equação da combustão, né? Mas deu tudo certo aqui, ele deu as entalpias de formação e tudo mais, né? Se ele não tivesse dado, era só consultar na tabela também, que... vamos ver... a tabela não deu a entalpia de formação disso daí, então não ia ter como colar do livro. Só do Google mesmo. Beleza, gente? Então é isso daí. Bons estudos aí para vocês. Qualquer dúvida, me procurem no Zoom, beleza? Até mais. Se cuidem.